Saudações alvinegras! Este é o podcast Irmandade Corintiana número 201. Eu sou o Guilherme e aqui comigo, cada um no seu quadrado, mas comigo ao mesmo tempo, o grande Gibson e o genial Icarão. Beleza? Tudo certo com vocês? Cada um no seu retângulo, para ser mais exato. Cada um na sua janela. Cada um em sua casa, respeitando ainda a quarentena. Apesar de muitas barreiras já terem sido liberadas e tal, a gente continua mantendo cada um na sua casa, né? Eu não sei por onde o Gibson andou, o que ele tá fazendo da vida dele, se ele está ou não contaminado. Não quero ele aqui do meu lado. Vem aqui dar um abracinho, cara, pô. Bem, meus amigos, antes da gente começar a falar do principal assunto dessa semana, que é a volta do grande Jô, a gente tem que lembrar o pessoal que nos assina aqui, que tá aqui no nosso Facebook, no nosso YouTube, para participar das nossas transmissões no YouTube. Vale a pena torcer de novo. A gente está relembrando as partidas da Libertadores 2012. Já foram 3 partidas, ainda restam 11 partidas. Dá tempo de você assistir cada partida com a gente. Pô, sem dúvida aí. Toda segunda, quarta e sexta é nós aí, vendo a Libertadores. Né? Segunda-feira agora, às 9 da noite, com o Cruz Azul. E tem sido bem legal, né? Porque rende umas resenhas legais, lembrando da época, né? Falando da galera que tá rolando lá, né? Enfim, junto com a gente, tá acompanhando, fazendo vários comentários. Então é bem legal o bate-papo lá. A gente fica meio que devaneando em cima de como era o time, lembrando das pérolas daquela época. É bem legal. Até em 0x0 rendeu conversa boa. Em sexta-feira a gente trocou uma ideia com o pessoal, foi bem bacana. Lembra, sempre lá no YouTube, segunda, quarta e sexta, às 9 da noite, a gente vai relembrar cada partida, cada dia uma partida diferente do Corinthians. Já foram 3, faltam 11, aguardamos todos vocês lá. Segunda-feira, 9 da noite, YouTube. Bom, meus amigos, vamos falar agora então do Jô, né? E só para ilustrar aqui a volta do Jô, vou deixar rolando aqui, só pra gente lembrar os velhos tempos, os gols, os 18 gols que ele marcou no campeonato de 2017. Mas enfim, eu queria saber de vocês, o que vocês acharam da volta do nosso atacante do Jô. Falando apenas tecnicamente, né? Vamos deixar para falar da parte financeira e tudo mais depois, mas tecnicamente, o que vocês acharam do retorno do Jô ao Corinthians? Pô, você já cortou metade da minha resposta. Beleza, então fala aí, Carol. Quando ele tava indo bem, aí ele falou, não, vamos falar só da parte técnica. Eu falei, puta, matou a resposta. Eu tava engatilhando aqui a arma, já falando... Né? Aí o cara... Não, a parte técnica, cara, o Jô ele é um pouco diferente dos casos que a gente vê, às vezes os caras voltarem da Europa e voltar meio que numa incógnita, se tá jogando bem ou não. Ele foi pra fora e continuou marcando gol, né? Por mais que esse ano ele teve esse desentendimento, parece que com o técnico e tal. Na minha visão, pensando em Jô, Bozelli e ainda Wagner Love, né? Que é quem tava aí. Tecnicamente eu ainda enxergo o Jô acima deles. O Jô, quando ele voltou em final de 2016, né? Começo de 2017... ele voltou em 2016, aí sim com uma incógnita. Ele estava parado, o último bom trabalho que ele tinha feito tinha sido principalmente pelo Atlético, então a gente não sabia o que esperar, tanto é que naquela época o Casim era o titular, né? Depois que o Jô assumiu, né, a posição, e aí, enfim... E ele chegou sem pompa nenhuma, né? Exato. Chegou discretamente ali, treinando com a equipe bons meses antes de conseguir jogar uma partida. Exato. Mas na minha visão, essa circunstância é diferente hoje. Hoje ele volta com o status que ele merece, de fato, porque ele foi o grande personagem, na minha visão, do brasileiro de 2017, um dos grandes personagens. Não, sem dúvida. E eu acho que faz jus à volta dele, assim. Pra mim, o time estava precisando de uma figura um pouco mais confiante, né? Por mais que o Bozelli tenha começado bem o ano, mas estava precisando dessa figura um pouco mais confiante
E sei lá, se o Luan começar a voltar a jogar bem, encaixar Cantígio e Camacho, o Jô voltar a fazer gol do jeito que ele já fez na segunda passagem, cara, eu acho que tem tudo pra ajudar bastante o time. É uma figura bem forte aí dentro do time. O Jô tem uma certa semelhança da volta anterior dele. É que dessa vez, por essa confusão com o técnico, a gente não sabe exatamente o que aconteceu lá no Japão, né? Mas ele não joga desde dezembro. Mas até aí, me permita te interromper, o Corinthians também não joga desde março, então tá elas por elas também. Nesse momento tá todo mundo no mesmo barco, né? Eu diria que o Corinthians não jogou esse ano, mas enfim. Então não faz muita diferença. Mas, ô Gibson, você não acha que o Jô acrescenta bastante na parte de liderança da equipe, de time? É um jogador mais experiente, quer dizer, o Jô já tá com mais de 30 anos. Eu acho que ele acrescenta em qualquer aspecto pro time, né? Ele vai ser uma liderança de campo, sem dúvida, porque é um cara que tem história de moleque no Corinthians, né? Sim. Tem respeito dos companheiros deles, para apostar que todo mundo vai respeitar o Jô pra caramba, né? E o Jô, cara, é um jogador muito superior ao Bozelli. Até o Love, eu gosto do Love. Love foi um jogador importante, mas ele sentiu muita idade nos últimos tempos. Ele não estava conseguindo jamais desempenhar ele tem um domínio de bola bom, ele finaliza bem, mas ele já não estava mais conseguindo fazer isso, né? E o Bozelli nunca teve domínio de bola bom, muito menos finalização boa, né? O Bozelli chuta a bola pro gol, se entrar, entrou. Vamos falar do Jô, Gibson, né? Vai! Não, então eu tô falando, mas o Jô vai ser um upgrade sem dúvida no setor, né? E eu acho que se o Cantígio, tanto o Cantígio quanto o Luan, conseguirem jogar minimamente e abastecer ali à frente com uma bola de qualidade, cara, a gente vai começar a marcar gol, viu? O Jô, ele tem uma coisa que eu achei que ele mostrou ainda mais nessa segunda passagem. Eu acho que, igual a primeira, ele mostrou que ele tem faro de gol e tal. Ele tem um aproveitamento excelente, né, de efetividade. Mas eu achei que nessa segunda passagem dele, né, antes dele sair agora, ele mostrou mais técnica, cara. Ele mostrou ele tá mais assim, mais ligado tecnicamente. Evoluiu, porque... Oi? Evoluiu, né? Porque o Jô ainda é o jogador mais jovem a marcar gol com a camisa do Corinthians com 16 anos e alguns meses, né? Ele começou no Corinthians muito novo. Fez 179 partidas e marcou 43 gols com a camisa nas duas passagens, né? Mas sem dúvida, na primeira ele era muito novo, muito jovem, subindo numa equipe cheia de conflitos ali, com a coisa da MSI e tudo mais. E quando ele voltou para um time mais encorpado, né, um Corinthians diferente, e ele também, muito, muito diferente. E é isso que a gente também tem que ter em mente, né? Ele volta agora para o Corinthians, ele tá mais velho, não é exatamente o mesmo que estava em 2017 também, né? A gente tem que ter um pouco de calma com ele. Eu ainda acho que ele é capaz, muito capaz de decidir partidas e eu espero que vá marcar muitos gols com a camisa do Corinthians. Mas a gente tem que ter uma certa calma nesse sentido. E aí vem a minha outra pergunta, quer dizer, ele é um jogador mais velho, já tem 33 anos, fecharam um contrato com ele até o final de 2023. Quer dizer, se vocês acham... Ele veio sem custo nenhum, novamente, né? Sem custo, o Corinthians não tem que pagar nada pro clube japonês, do mesmo jeito que quando ele veio da China, o Corinthians também não teve que desembolsar nenhum real ali pro clube chinês. Mas o Corinthians acertou com ele um contrato muito longo, né? Esperando que ele renda aí por muitos anos ainda. Vocês acham que financeiramente a volta dele é boa ou é ruim? Agora eu vou deixar pro Gibson responder primeiro, porque ele já queria falar disso. É melhor. Não, eu acho que tem essa questão da idade dele, mas até o ano passado ele vem metendo gol pra caramba lá, né? Então, ele não é um cara que tá... O Japão é diferente. Apesar de a gente estar falando do Campeonato Paulista também, o Japão é diferente, né? Não, sem dúvida, mas aqui ele vai estar jogando com um time também que não é o time japonês que ele joga lá. Não, né? Verdade. Por melhor que não seja o Corinthians, mas eu duvido que tenha o Luan, tem o Cantígio lá jogando no play lá, entendeu? Então eu acho que ele vai ter mais condição de marcar gol. E eu acho que se ele tiver um mínimo em forma, que eu imagino que ele deva estar, porque ele é um cara que parece que se cuida, cara, eu acho que ele é uma bela adição pro time, ainda mais que vem de graça, né? Não, mas financeiramente, um contrato tão longo assim, você acha que vale a pena? É o correto? Você teria feito um contrato menor, enfim? Então, a impressão que eu tenho, né, desse contrato, duas coisas. A primeira é que eu não sei se o Corinthians tem muito poder de barganha nesse contrato, pela situação atual dele.
Então, de repente, pro Jô talvez não interessaria um contrato de 1 ano e meio, sei lá. Eles resolveram apostar num contrato mais longo. E segundo, que eu acho que o Jô, de repente, veio num esquema tipo, cara, vou encerrar a carreira no Corinthians. Né? Tá com 33, cara. Esses caras vão jogar o quê? Até 36, 37 no máximo? Né? Então, cara, geralmente é a idade ali que os caras se aposentam. Então eu acho que ele veio pra encerrar a carreira, né? Agora, se ele vai jogar esses 3 anos e meio em alto nível, a gente não sabe. Mas eu imagino que esse ano ele vai jogar bem ainda. Eu tenho fé nele. E aí eu vou discordar só um pouquinho do Gibson no sentido financeiro, né? Aí vem a grande questão financeira. Porque assim, tecnicamente a gente já falou, fisicamente o Jô também nunca foi um cara que tem histórico de lesões. Então eu não acho que seja um cara, na minha visão, que preocupa em sentido físico. Ele sempre nunca teve problema com peso também, então não acho que vai ser o problema dele anterior na carreira era a balada mesmo. Ele gostava da festa e tudo mais. Sim, mas já parece faz um que bom se acertou, tempo, já que isso mudou, né? Parece que faz se um bom acertou. tempo que... Aí vem a grande questão que é o financeiro, né? Esse contrato longo que você está falando, o que me preocupa, e pelo que eu estou passando os olhos aqui pelos comentários, um dos comentários da galera aqui, que é as questões das dívidas do Corinthians, né? Eu vi uma entrevista do Willi falando sobre o fato dele o Jô vir com o mesmo salário do Wagner Love, acho que até menos, mas por conta das luvas, diluir as luvas no contrato dele, e aí meio que fica equiparado com o que o Wagner Love ganhava, somando tudo. Não acho que seja um racional interessante, primeiro porque o Corinthians está enfiado em dívida, né? Segundo, porque a gente está falando de 3 anos aí, por mais que eu ache que o Jô é uma boa contratação, eu não sei se em 3 anos ele vai render para receber quase que o teto do time. Enfim, o ponto que eu estou levantando aqui é que eu realmente não sei se financeiramente vale tanto a pena assim. Se a gente falar de técnica, na minha visão, o Jô é um achado. Dentro do Brasil, acho que tem poucos finalizadores de jogada como ele. Em sentido financeiro, eu sou um dos corintianos extremamente preocupados com as recentes notícias. Não, a gente tem que... com certeza a preocupação financeira é maior do torcedor corintiano agora, até porque toda semana sai uma nova dívida, enfim, o Corinthians está se atolando nessas notícias ruins, né? E eu espero que isso realmente acabe se resolvendo. Mas é o Edson Pilon, nosso amigo lá do YouTube, perguntando: acredito que vai ser mais do mesmo, se não resolver o problema no meio campo. O Corinthians não tem um articulador e os que tinha já não ajudava. Eu acho que essa é uma questão para o Thiago Nunes, né? E aí vai chegar na minha terceira parte dessa contratação do Jô. Eu acho que o Jô chega para ser titular. Não vejo ele sendo reserva. Pode fazer 1 ou 2, 3 partidas no banco e tal para voltar ao adquirir ritmo de jogo, se bem que o time inteiro tá sem ritmo nenhum de jogo, né? Então acho que isso talvez não seja um grande problema. Mas eu acho que ele chega para ser o titular da equipe. E, na minha opinião, ele chega e rouba a posição do Bozelli. Mas muita gente defende que ele vai jogar junto com o Bozelli. Onde vocês encaixariam o Jô? Como vocês veem esse esquema, o esquema tático do Thiago Nunes que tanto te agrada, Gibson? Onde você escalaria o Jô? Eu lá na frente sozinho eu dispensaria o Bozelli. Tchau. Dispensaria, não é nem banco, dispensaria. Né? Não, nem banco. Dispensaria, tchau. Você vai apostar no Jô e Janderson, talvez? Ou Jô e Johnny? Cara, se é pra não ter um cara que nem o Jô, que sabe dominar a bola, sabe o que faz com a bola, eu prefiro não ter o cara na frente que nem a gente fez em vários campeonatos já. Sim. Joga ser um centroavante lá. Mas agora com o Jô, é o Jô e mais 10, é isso? O Jô e mais 10, acabou. Né? E você, cara? Mas eu acho que tem que armar um esquema, só pra complementar, pra não deixar a resposta também tão vaga, vai? Vai lá. Eu acho que não dá pra jogar nessa loucura que o Thiago Nunes tá tentando fazer de vamos jogar no ataque a qualquer custo, essa insanidade. O time tem que se equilibrar, cara, saca? Mas ao mesmo tempo, o pessoal que faz a transição ali, o meio de campo tem que começar a ser mais ágil, né? Quando tá ajudando a proteger, tem que fazer a saída logo pra fazer o contra-ataque com o Jô, né? E eu acho que é aí que você pegou num ponto certeiro, que pra mim eu acho difícil ele encaixar o Jô e o Bozelli juntos por isso. Quer dizer, no esquema do Thiago Nunes, que a equipe vai muito pra frente, inclusive os laterais, às vezes você vê os dois já lá apontando ali no ataque, eu acho que você ter o Jô e o Bozelli, que são jogadores mais lentos pra voltar, a gente viu o Jô voltar, a gente viu o Bozelli voltar pra marcar, roubar bolas, a gente viu isso. Mas não é a principal característica deles, né? Eu acho que se você colocar esses dois e fazendo ida e voltando, os dois já com mais de 33 anos, eles vão cansar mais rápido, não vão conseguir fazer com grande agilidade, e eu acho que isso vai prejudicar ainda mais
o sistema defensivo da equipe, que é fragilizado, né? Por isso eu acho que difícil o Jô e o Bozelli jogarem juntos e o Thiago Nunes manter a maneira de jogar, que ele foi contratado para impor essa maneira de jogar. Por isso eu acho difícil os dois jogarem juntos. Mas o Icarão, até onde eu me lembro, Icarão, você tem uma opinião diferente. Você acha que dá para encaixar os dois? Eu vou ser completamente do contra. Manda ver, velho. Completamente de vocês. Porque, assim, o time na minha cabeça que eu gostaria de ver, do meio pra frente, hoje seria Cantígio, Camacho, Ramiro, Luan, Bozelli e Jô. Eu tiraria os pontas, eu faria um 4-4-2. A gente conversou essa semana, eu mandei pra vocês essa matéria que eu vi, que era um esquema meio losango, né? Que ficaria o Camacho ali fazendo a saída de bola como primeiro volante, o Cantígio e o Ramiro meio que em paralelos, assim, né? O Cantígio do lado esquerdo e o Ramiro do lado direito, o Luan mais centralizado e os dois finalizadores, Bozelli e Jô. Cara, na minha cabeça eu queria ver esse teste, porque eu concordo com vocês, acho que os pontas hoje, na minha visão, são os laterais praticamente, os laterais avançam muito, né? E eu não vi nada de muito relevante para manter o esquema de pontas, porque eu não gosto do Ione, não acho que ele mostrou nada que veio a campo. O Janderson ainda precisa ser melhor trabalhado, é um garoto. O Everaldo também não mostrou o que veio até aqui. Então eu aboliria esse esquema de usar os pontas e eu gostaria de ver um time um pouco mais conciso assim no meio. Então, tendo esses três meio que volantes aí, Cantígio, Camacho e Ramiro, a gente já viu que eles têm um passe bom, né, que pode ajudar em sentido de ligação com o ataque. E se a gente tiver dois centroavantes, o Jô e o Bozelli, para finalizar as jogadas, pode ser que melhore um pouco, mas para isso a gente tem que ter um meio campo mais conciso. Então, não sei, na minha cabeça é um esquema que eu gostaria de ver tentar. O Rodrigo tá perguntando se esse contrato de 3 anos e meio do Corinthians tinha a ver com a dívida que ele tinha com o Jô na última passagem dele pelo Corinthians. Se é por isso que ele fez o contrato longo dessa vez. Eu ouvi dizer que sim. Alguma coisa também, eu vi alguma coisa nesse Agora, sentido também. Dívida você paga, né? Você não faz um novo contrato, é tipo fiado isso. Eu não te paguei ainda, mas você continua prestando serviço que um dia eu vou te pagar. É meio, não sei. Não, mas esse é o conceito de rolagem de dívida. Você paga e renova a dívida e vão pra frente. Mas eu tinha ouvido falar que também tem esse lado também, que o Corinthians tem uma dívida com o Jô. O Jô, até onde a gente sabe, não entrou com processos e nem nada disso. Uma certa gratidão do time também por não ser mais um ali pedindo. Até por isso, acho que o Jô chegou nessa mesa de negociação falando, vocês estão me devendo essa grana toda, eu quero jogar aí, mas eu quero um contrato mais longo e tal. Enfim, ele fica ali no Corinthians, acho que é mais fácil ele receber estando dentro do Corinthians do que fora, né? Ah, sim. Essa dívida. Então eu acho que teve esse lado, sim, de para variar, né, as dívidas, nesse caso está até ajudando uma contratação. Eu perdi o comentário aqui de um rapaz que ele falou sobre a questão do... o William Alves, achei aqui. Não vou comemorar muito essa volta do Jô. O ex-time dele lá do Japão tá levando o caso pra FIFA. Saiu essa notícia aí, né, que o Jô meio que saiu por justa causa do Japão, porque ele abandonou o treino, mas aí meio que já tá... já meio que tá seguro pro Corinthians que o Corinthians não seria afetado com isso, porque isso foi uma coisa entre o Jô e o time japonês. O Corinthians só assinou com o Jô. A notícia atual é essa, né? Vamos ver se nada acontece no futuro, mas parece que sim, que eles saíram meio obrigados, mas o time japonês assinou a rescisão do contrato, quer dizer, não foi uma coisa... senão o Jô estaria impedido, por exemplo, de assinar com o Corinthians, mas ele já assinou. E tem uma pendência ali para ser resolvida financeiramente, se o time deve ou não pagar, enfim, se o Jô, na verdade, deve ou não restituir o time japonês de algum dinheiro ali ou não. Mas a princípio não vai respingar para o Corinthians essa questão, não. E eu acho que o Carlos aqui levanta uma questão interessante, né? Como vai contratar o Jô sem pagar direito os jogadores do atual time, né? O time vai ficar rachado dessa maneira. Eu acho que esse é um risco que o Corinthians corre, né? Até onde a gente sabe, o Corinthians tinha 3 meses de salário. Parece que acertou 1, ainda tá devendo 2, e isso ainda pode ser um problema. E o Jô não chega recebendo pouca coisa, né? Isso pode ser um problema,
Mas se o Jô também começar a não receber, eu acho que ele vai entrar no mesmo barco de todo mundo e vai ficar todo mundo mais tranquilo. Eu acho que é um problema maior quando você contrata e só ele recebe e os outros não, enfim. Mas eu não acho que ele vai receber os outros não, e ele entrou ele chegou na hora que o Love saiu, né? Então, sim, assim, tem essa questão do do mesmo Love. barco, ele não tá colocando mais pressão financeira no clube, né? Aliás, o fato dele ter vindo de graça, não ter que pagar a contratação em si, vai pagar o salário dele, é uma atitude mais inteligente da diretoria que vai trazer um cara que você não precisa pagar por ele, né? Tem muito cara, toda hora a gente vê sugestão de, e se contratasse tal cara, mas, bicho, pra contratar você tem que pagar lá o dinheiro, pô, não tem. O clube tá ferrado, né? Enfim, Gibson, e se você fosse o Bozelli e visse o Jô chegando ali, o que você faria da sua vida? Você que tá com um contrato pra terminar daqui 6 meses e tal, você foi contratado por um treinador que falou que ia te colocar, o esquema não encaixou, ele acabou não jogando o ano. Esse ano ele tava jogando bem, marcando gols, mas chegou uma pandemia, interrompeu tudo, fecharam com um ídolo, né? Chega um ídolo, não chega qualquer um, né? Não é mais um atacante, é um ídolo. Com serviços prestados à nação corintiana. Você ele tava marcando gol no primeiro mês, aí depois não fez mais nada, né? Você, como Bozelli, já estaria ligando de volta pros times mexicanos, e aí? Eu estaria ligando pro Wagner Love falando, velho, como é que você fez, velho? Qual o esquema aí? Vamos armar Viejo, me arruma um lugarcito. Olá, sumidito. Na Rússia. Olá, sumido. Quero jogar na União Soviética. Eu já tinha arrumado as malas, bicho, tá louco. Mas imagina o que tá passando na cabeça do Bozelli, né? Claro que ele deve estar... ele nas entrevistas e tal, é sempre uma pessoa muito ponderada e tal, mas será que ele... Saindo no final do ano, imagina que ele vai sair, enfim, o contrato tá pra terminar, a não ser que ele comece a fazer uma dupla espetacular com o Jô e marcando gols aí, adoidado. O futuro dele é fora do Corinthians. Imagina o que tá passando na cabeça dele. Saindo do Brasil no final do ano, a passagem dele foi um sucesso, foi um fracasso, foi um erro ele ter vindo pro Brasil pra jogar no Corinthians? Olha, se você for pegar a carreira dele no geral, aqui acho que foi o pior time que ele jogou, o pior desempenho que ele teve no time. Ele não é um cara, ele já marcou muito gol, já ganhou Libertadores e o cacete. Agora, bicho, aqui no Corinthians não deu certo. Tchau, cara, vai embora. Mexe a sacolinha aí. Puta, eu discordo, cara. Eu respeito esse ódio do Gibson porque eu tinha esse mesmo ódio pelo Manuel ano passado. Então eu não posso falar muito, né? Mas eu discordo do Gibson. Eu queria tentar ver o Bozelli um pouco mais com a camisa do Corinthians, porque eu também não acho que ele tenha tido esse sucesso em outros times a troco de nada, sabe? Quando teve uma época aí, acho que foi no começo desse ano até, que não estava dando certo as coisas, o Bozelli meio que estava cogitando ir, acho que foi no final do ano passado. Os fãs dos outros times dele, os torcedores dos outros times deles, volta, a gente te quer aqui de novo, não sei o quê. Cara, não é possível que o cara tenha deixado tantas boas lembranças assim e não ter rendido. E eu acho que esse ano ele estava engrenando. É uma pena até que o Thiago Nunes, mesmo quando ele estava fazendo gol e tal, o Thiago Nunes não apostava nele, às vezes trocava pelo Love, eu trocava a formação e tal. Então, eu particularmente queria ver um pouco mais do Bozelli em campo. É uma pena que aconteceu a quarentena também, acho que atrapalhou, né? Então ele vai ter menos tempo para mostrar serviço e renovar esse possível contrato, né? Se for renovar. Mas eu não acho ele tão horrível assim quanto o Gibson acha. Que o Gibson tem um caso bem de ódio por ele. Não, eu acho ele um cara legal. Eu gosto dele como pessoa, mas eu não gosto dele como jogador. Eu vou te falar, por exemplo, um cara legal pra mim era o Casim, mas ele não tinha... Ele, por exemplo, sim, eu acho que... sem dúvida. Puta, sem condições. O Bozelli eu acho que ainda dava pra insistir. Porra, eu adorava o Zizal, mano. O Zizal jamais ia jogar no Corinthians. Mas era legal pra caralho. O chinês era mó gente boa, velho. Olha o nível. O Gibson tá comparando o Bozelli ao Zizal. Outra notícia que a gente tem que falar essa semana também é que começaram a testar, né, os jogadores e a comissão técnica para Covid-19, já pensando na possível volta do futebol. Os treinos aqui na cidade de São Paulo foram permitidos, no estado de São Paulo, foram permitidos a partir do dia 1º de julho. Então os clubes começaram a testar os jogadores da comissão técnica já para poder entrar nos treinos em julho e poder voltar ao futebol logo mais. Enfim, eu acho que ainda vai ter mais uns 20 dias ali de julho de treinos. Enfim, e o Corinthians fez 190 testes
E ficaram positivos 55 pessoas, entre jogadores e comissão técnica, né? 21 atletas... O que é alto pra cacete, né? É alto pra caramba. 21 atletas ficaram positivos. Sendo que desses 21, 13 já estão recuperados e 8 ainda estão com o coronavírus ativo ali neles, mas todos assintomáticos. Parece que nenhum deles teve grandes sintomas. Na comissão técnica foram 34 pessoas contaminadas. Já são 29 recuperados e 5 estão com a Covid ainda. O caso mais grave foi do massagista, o Ceará, que teve que ser internado e ele tem mais de 60 anos de outras condições que prejudicam mais a saúde dele. Então ele está afastado, ele parece que já se recuperou, já não está mais no hospital, mas chegou a ser hospitalizado. Mas parece que já está na casa dele, mas não volta para ajudar a equipe nesse retorno, né? Enfim, me parece que os jogadores do Corinthians não tomaram muito cuidado nessa quarentena, né, Ícaro? Não só isso, né? Demonstra mostra o quão é fácil pegar, de certa forma, isso daí, e o quanto a quarentena era necessária e ainda é necessária, né? Mas, assim, é um número extremamente alto esse constatado aí do Corinthians, né? E aí você, desses jogadores, talvez, né? Alguns deles podem até ou falar que estão recuperados ou falar que foram assintomáticos, mas o fato é que é um negócio muito fácil de se pegar. E aí, obviamente, que você abrindo treino, voltando e tal, é aquela velha discussão que a gente sempre fala. A pandemia ela só vai acabar quando tiver a cura, ou quando tiver a cura e quando tiver um controle, né? Se não tiver o controle, vai continuar aumentando, não tem muito o que falar, né? Cara, o Corinthians, se eu não me engano, essa semana tinha... eu tinha ouvido uma notícia que uma chamada que ele estava contra essa volta, né, aos treinos, né? Talvez até porque ele já tivesse essa informação desse número de contaminados, enfim. E eu acho surreal a discussão inteira de voltar a jogar futebol no momento que ainda tá morrendo 1.200 pessoas por dia no país. E especificamente o estado de São Paulo tá batendo recordes quase todo dia. Sim. Aqui no estado de São Paulo, tudo bem que o interior tá explodindo mais agora do que a capital, mas mesmo assim, cara, é uma coisa muito complicada, cara. As pessoas não estão se dando conta do que tá acontecendo, assim, sabe? Todo mundo fica achando que, não, passou 2 meses, já pode voltar a jogar bola. Não, a questão não é tempo. A questão é como que tá o desenvolvimento da pandemia, né? A Alemanha voltou a jogar bola porque já controlaram muito melhor que a gente aqui. Não dá pra comparar o que a gente fez aqui no Brasil. Aliás, se bobear, a gente talvez tenha a pior administração da doença no planeta. Sei lá, uma das piores, né? A gente tá ali junto com os Estados Unidos, também fez uma administração de merda. A gente só perde em número de mortos pros Estados Unidos, né? Que também fez uma cagada gigante lá quando começou o Covid. Então, cara, eu acho que as pessoas estão discutindo volta do futebol quando não é pra voltar, enfim. Não deveria voltar, né? Não deveria voltar agora. E falar em volta ao estádio, quer dizer, o Pacaembu continua com um hospital ali de campanha, enfim, vários estádios servindo pra isso. O Santo André mesmo, a gente tava vendo a notícia, o estádio dele também está sendo usado para campanha, quer dizer, se voltar o futebol, o Santo André, que vinha fazendo a melhor campanha, já não tem mais a metade do elenco que perdeu o contrato, eles já estão em outro time, não vai nem poder mandar os jogos no seu estádio, porque o estádio está servindo ao combate do coronavírus. Vai ter que mandar os jogos fora da cidade dele. Quer dizer, é meio absurdo a gente estar falando em volta de futebol aqui em São Paulo, ou no Brasil, em qualquer lugar do Brasil, na verdade, dessa maneira, agora, né? Mas é isso que tá acontecendo. Fala aí, cara. Não, eu ia falar, até falando da sua pergunta, né, do número que os caras não se controlaram no Corinthians e tal. Cara, eu não lembro, eu posso estar muito errado, mas de todos os times que fizeram testes tal, pra volta e soltaram isso como notícia, olha, eu não lembro de outro time que tenha tido tantos números, tantos casos assim como o Corinthians. Me assustou, quando eu vi a notícia, me assustou, cara. Enfim, meus amigos, vamos chegando ao final de mais um podcast da Irmandade Corintiana. Mas não sem antes lembrar o pessoal para assistir o Vale a Pena Torcer de Novo na Irmandade no YouTube, né? Segunda, quarta e sexta, sempre às 9 da noite, um jogo diferente da campanha da Libertadores 2012. Já foram 3 jogos, faltam 11 jogos. Fiquem ligados com a gente, se inscrevam no nosso canal do YouTube.
E as Essa outras... segunda amanhã, jogo Cruz Azul. Exatamente, essa segunda o jogo contra o Cruz Azul em São Paulo. E o Gibson vai lembrar agora as nossas outras redes sociais. Todas as outras, fora que o Facebook e YouTube, onde estamos ao vivo, temos o Instagram, Twitter, SoundCloud, Spotify, iTunes e Deezer. Todos eles irem mandar corintiana, só no Twitter querem mandar timão, enquanto a gente não tomar processo do Corinthians. Vamos deixar, né, fininho. Levanta essa bola e tal. Não tô afim de um processo, não. Ninguém falou nada aqui. Vamos disfarçar. Até semana que vem, galera. E vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Abraço!